Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, sempre a Virgem Maria. Mensagem de Nossa Senhora para a luz de Maria de Bonila. Amados filhos do meu imaculado coração, amo-vos muito. Bato com tanta força na porta de cada coração que eles podem participar das minhas orações. Como mãe, peço a cada um de vocês que abra a porta do seu coração para mim, para que eu possa continuar intercedendo por vocês diante do meu divino Filho. Esta geração está crescendo rapidamente, o progresso em todos os campos é surpreendente. O bem provou o uso adequado da capacidade de inteligência do homem para criar o que beneficia o homem. Infelizmente, meus filhos, o mal usurpou o lugar do bem e conseguiu mudar os objetivos que o homem tinha para cada progresso, para que fosse para o bem da humanidade. Neste ponto, a ciência finalmente se transformou em uma luta de poder através da qual ela estabeleceu impiedosamente a destruição do homem como seu objetivo. Há países, potências que não têm grandes economias para manter a guerra, mas têm um herói desta geração. Eles têm armas nucleares com as quais podem infligir danos fatais a esta humanidade. Que homem de ciência criou algo que ele não vai usar? Qual autoridade adquiriu o que não usará para a defesa? Tantos têm a certeza de que não haverá guerra. No entanto, isso não é verdade. Eles ignoram o fato de que isso já está acontecendo. Haverá grande destruição em toda a terra, e por isso a lamentação será tão grande que chegará à casa de meu filho contra a ingratidão daqueles que, com base em seu poder, destruíram não só o homem, mas também tudo que meu filho lhes deu para o bem de cada ser humano. É imperativo neste momento que você fortaleça sua fé. Vocês devem ser homens e mulheres cristãos em espírito e em verdade. Os templos podem estar cheios aos domingos, mas o templo interior de cada um dos meus filhos está vazio, especialmente nas grandes cidades. Não há consciência da vida após a morte. O homem rapidamente se esqueceu disso. Ele está interessado em viver esta vida usando seu livre-arbítrio, mesmo que isso o leve a viver em um estado constante de pecado, e isso foi em grande parte devido à direção errada. Amados filhos do meu imaculado coração, o mal existe e há um poder além do homem, se não tiver fé, se não tiver força, se não tiver conhecimento e se não amar verdadeiramente o meu filho. Eles ainda não entendem minhas palavras. Ainda não obedecem ao meu filho que repetidamente anuncia como os demônios estão sobre as pessoas que os perseguem de momento a momento para derrubá-los, e quando eles caem, os mesmos demônios os atacam e os atormentam para levá-los sobre as mentes dos filhos do meu filho, filhos de meu imaculado coração. Por causa da desobediência do homem vocês geram sua própria disciplina, e por causa de sua obediência vocês geram bênçãos para si mesmos. Vós, meus filhos, tendes grande inteligência e o dom da sabedoria, mas permanecem adormecidos no momento em que o povo de meu filho se dedica à vida da especulação. Acreditar verdadeiramente que o mal não existe. Acreditar verdadeiramente que não há purgatório após a morte, não há inferno. Acreditando realmente que a terra é um lugar de sofrimento pelas ofensas cometidas e adquiridas. Como vocês estão errados, meus filhos. O mal existe na face da terra. Há Satanás, o tentador do homem, há um lugar de luto após a morte e há fogo eterno. Este é o momento em que meus filhos devem olhar mais longe e refletir sobre vida após vida terrena. Todos aqueles que se dizem cristãos terão sua fé testada, por isso, exortamos-vos a conhecer a palavra do meu filho, a praticar e a viver na vontade de Deus. A viver em constante observância dos mandamentos, porque quem guarda o primeiro mandamento também guarda outros mandamentos. Filhos, quando o sol está no zênite, ele abraça a terra, abraça todos os meus filhos. Cada um de vocês deve ser o sol que brilha onde quer que esteja, sobre todos os seus irmãos. Não deixe que o ego humano tome conta dos sentidos do homem, não seja escravo do seu próprio ego, não ofenda meu filho. Não negue a salvação. Desperte seus sentidos e dedique-os aos nossos corações sagrados. Você tem grandes bênçãos dadas pela casa do Pai. Você tem companheiros de viagem que o avisam e o defendem mesmo quando você não está ciente disso. Invoque-os. É importante que você os convide constantemente para ficar com você.
Prestem atenção aos sinais que meu filho permite ao firmamento, pois em breve serão tantos que as pessoas sem fé correrão para se esconder para não olhar. Filhos do meu imaculado coração, no exato momento virá o socorro do lar divino para levantar os que hão de cair, mas depois que o anticristo aprisionar as almas, como poderá esta mãe interceder se a vontade humana não quer ser salva? O povo do meu filho enfrenta grandes ameaças. O microchip é a reivindicação do diabo sobre o homem e sobre as almas das criaturas. Alguns viram isso como algo distante ou como uma fantasia, mas a implantação de microchips é uma realidade que está prestes a se estabelecer. Asseguro-lhe que vejo uma grande onda que se aproxima da humanidade por todos os lados. E dentro dela contém a fúria do homem, a vingança, o terrorismo, a mesquinhez daqueles que se dizem salvadores da humanidade. A igreja do meu filho ficará profundamente abalada porque algumas pronúncias a destruirão. Filhinhos, não se afastem dos mandamentos, eles são a palavra de Deus expressa a toda a humanidade em todos os tempos, e esta palavra de Deus não está sujeita ao homem, foi revelada ao homem para guardar a palavra de Deus. Cumpra os sacramentos, não os rejeite, porque são a vontade de Deus. Neste momento, cada um dos meus filhos precisa tomar cuidado para não ser enganado. Ele deve conhecer a onipotência de Deus e não limitar essa onipotência à estreiteza da mente humana. O homem é muito rápido em julgar, ele é rápido em desprezar os eventos vindouros e só olhar para o ponto negativo para negar toda a verdade. E isso é falta de humildade e falta de amor. Rezem, filhinhos, para que a palavra do meu filho e a minha palavra continuem a chegar até vocês, orientando-os e advertindo-os a não terem medo. Por outro lado, a questão é que vocês devem se preparar principalmente em espírito, para que realmente conheçam meu filho, que amem sua onipotência e onipresença, e que amem seus companheiros de viagem que alertaram o homem em momentos cruciais para a humanidade. Meus filhos, não se esqueçam que o peticionário, de coração sincero e determinado a corrigir, nunca é ignorado pela casa paterna e por esta mãe. Amai-vos uns aos outros, protegei-vos. Neste momento, mais do que em qualquer outro momento, a unidade do povo do meu filho é essencial. Proclame a glória de Deus, adore meu filho no Santíssimo Sacramento enquanto você ainda pode se encontrar lá, antes que os templos sejam fechados. Meus filhos amados, eu protejo meus filhos com meu manto. Sede fiéis à palavra de meu filho. Mergulhe no conhecimento e deixe sua fé crescer em você para que você tenha coragem de não negar sua fé em meu filho. Que todos os que leem esta palavra desta mãe sejam abençoados pelo meu filho de uma forma especial, não só por ler esta mensagem, mas também por iniciarem firmemente uma mudança neste momento. Lute contra o eu humano porque a conversão é absolutamente necessária agora e não no futuro, quando você não tiver mais coragem ou força para converter. Que meu filho os encha com seu Espírito Santo, para que você possa entrar mansamente no coração santo de meu filho. Eu te abençoo, Mãe de Deus.